Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Nelson Batista com mais uma aula de Geografia e nesse vídeo nós iremos falar sobre o capitalismo industrial, tá? Então essa aula é uma aula complementar à aula anterior em que nós falamos sobre o capitalismo comercial, tá? Então o capitalismo ao longo do tempo passou por 4 fases principais: o capitalismo comercial, industrial, financeiro e informacional. Então, na aula de hoje, iremos falar sobre o capitalismo industrial. Se você não acompanhou a última aula, não deixe de assistir a aula sobre o capitalismo comercial. Tudo bem? Mas, se você está chegando agora aqui no canal, não deixe de se inscrever. Curta, compartilhe e acione o sininho de notificações para ficar informado sobre os novos vídeos aqui do nosso canal, tá? Então, gente, o capitalismo industrial, ele surgiu após a Revolução Industrial, que ocorreu no final do século XVIII no Reino Unido, tá? Então, com a Revolução Industrial, houve a passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial, tendo em vista que a forma de acumular capitais também sofreu uma grande transformação. No capitalismo comercial, o acúmulo de capitais ocorria pelas relações comerciais, né? Então, se eu vendia um produto por um preço superior àquele que eu comprei, eu acumulava capitais. Então, essa era a maneira mais usual de acumular capitais durante o capitalismo comercial. No capitalismo industrial, a lógica é de produção. E aí, o acúmulo de capitais ocorria basicamente em função das relações de produção que ocorriam dentro da fábrica, ou seja, relações de produção que ocorriam entre os patrões de um lado e os empregados do outro lado, tá? E aí, o teórico que melhor estudou essas relações de produção dentro do capitalismo industrial foi Karl Marx, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? E aí Karl Marx desenvolveu, né, o conceito de mais-valia absoluta e também o conceito de mais-valia relativa. Ou seja, o que seria a mais-valia absoluta? Seria a diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe na forma de um salário. O que o Marx quis dizer com isso é que o trabalhador recebia como um salário, algo muito menor do que aquele que ele produziu ao longo do mês naquela fábrica. E para quem ficava a diferença entre o que o trabalhador produzia e o que ele recebia? Essa diferença ficava para o patrão, para o dono daquela fábrica, para o dono daquela empresa. Daí, o fato do acúmulo de capitais ocorrer por meio das relações de produção, ok? E também temos a mais-valia relativa. Por quê? Porque, embora houvesse essa mais-valia absoluta, o capitalista sempre buscava acumular ainda mais capitais, Então, um grande objetivo dos capitalistas sempre foi o de reduzir ao máximo o número de trabalhadores, tá? E aí, a mais-valia relativa se relaciona à inovação tecnológica, ou seja, a substituição da mão de obra humana pelo uso de máquinas, Por quê? Porque a máquina, ela produz muito mais do que a mão de obra humana com um custo muito mais baixo, tá? Então, é por meio da mais-valia absoluta ou da mais-valia relativa que ocorria o acúmulo de capitais durante o capitalismo industrial, tá? Agora, é importante também saber que durante o capitalismo industrial houve também
uma nova expansão colonial dos países europeus, agora em direção principalmente à África, à Ásia e também um pouquinho menos em direção à Oceania, tá? Essa nova expansão colonial teve o nome de imperialismo, tá? Então, o imperialismo ocorreu entre o final do século XIX até o início do século XX, tá? E os dois principais objetivos dessa expansão colonial europeia para a África e a Ásia estão relacionados à industrialização, né? Então, o Reino Unido foi o primeiro país a se industrializar, mas posteriormente outros países europeus também se industrializaram. E aí ocorreu, né, um aumento da concorrência industrial entre os países europeus, e aí as colônias serviam basicamente para duas coisas. Então, objetivo 1, as colônias serviam para adquirir as matérias-primas que os países industrializados necessitavam para produzir os seus produtos industrializados. Em segundo lugar, as colônias também serviriam como um mercado consumidor cativo para os produtos industrializados produzidos em países industrializados. Então, por exemplo, se um país fosse uma colônia da França, esse país só poderia comprar produtos industrializados franceses, né? Então, era uma reserva de mercado que os países industrializados tinham ao possuir uma colônia, ok? E aí também havia as relações comerciais entre as colônias e as metrópoles. As colônias continuavam a fornecer matérias-primas às suas metrópoles, e as metrópoles agora forneciam não mais produtos manufaturados, mas sim produtos industrializados. E nesse comércio entre colônia e metrópole, quem é que tinha lucro? Era a metrópole. Aliás, ela passou a ter mais lucro ainda. Por quê? Porque ela passou a vender produtos com maior valor agregado em relação ao que ela produzia anteriormente, enquanto que a colônia continuou a produzir apenas matérias-primas. Certo, gente? Então, nessa aula, nós falamos sobre quando surgiu o capitalismo industrial, falamos como ocorria o acúmulo de capitais no capitalismo industrial, explicamos os conceitos de mais-valia absoluta e de mais-valia relativa, falamos sobre o que é o imperialismo, os objetivos do imperialismo e como se dava a relação comercial entre colônia e metrópole no capitalismo industrial. Então, se você gostou da aula e não está inscrito ainda, inscreva-se no canal Espaço em Transformação. Curta, compartilhe e acione o sininho de notificações para receber as informações dos novos vídeos aqui do nosso canal. Não se esqueça também de nos acompanhar em nossas redes sociais. Nós temos blog, Facebook, Instagram, todos eles Espaço em Transformação. Te espero lá. Um forte abraço e até a próxima.